Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal da Daiane César. Sou corretora e administradora de imóveis e o vídeo de hoje vai ser para falarmos de um guia para você que deseja investir em imóveis para alugar nesse ano de 2025. A gente vê bastante manchetes, noticiários, pessoas compartilhando, né, empresas divulgando a possibilidade de você ter a renda passiva, né, a renda recorrente com alocação imobiliária. Existe aí dados de que você pode ganhar mais de 1% de rentabilidade ao mês, renda de 5, 8, 10, 12 mil reais por mês de locação imobiliária. Porém, não fala exatamente como isso é possível. E aí acaba se gerando uma visão, né, a grosso modo, de que basta adquirir um imóvel que está tudo resolvido e que a rentabilidade é garantida. O que na prática não é exatamente o que acontece. Existe conhecimento, prática, um olhar diferenciado para que você tenha de fato uma possibilidade de rentabilização do seu investimento imobiliário. E é isso que eu vou discorrer durante esse vídeo. É necessário para quem quer entrar em começar, né, a investir em imóveis para locação, de fato iniciar uma produção, né, de patrimônio, né, a construção de riqueza via patrimônio imobiliário, que é uma das melhores decisões de fato para você montar uma riqueza e o seu patrimônio e gerar frutos, né? Gerar fluxos de caixa, que seria o caso aí, alocação, e ao mesmo tempo algum potencial de valorização para lá na frente a gente obter um ganho de capital. É necessário para que tudo isso aconteça, que de fato o mercado imobiliário ele tem esse potencial, porém as outras informações inerentes a essa possibilidade de renda é que não é divulgada, é que não é mostrada em relação ao público que quer entrar nesse mercado de imóveis para renda. E é isso que eu vou explicar justamente nesse vídeo. E uma coisa importante, né, logo de cara para a gente diferenciar, e que muita gente que está aqui assistindo já tem conhecimento, já vivenciou a aquisição imobiliária, porém uma aquisição relacionada ao seu imóvel próprio, né, uma realização pessoal. E aqui nós estamos falando de aquisição imobiliária para um investimento, então o olhar vai ser completamente diferente. Então, nós estamos, né, nesse momento em que o imóvel compacto, né, principalmente, está vindo, né, bem destacado aí nas manchetes do mercado. O Airbnb também trouxe, né, abriu uma oportunidade de mercado relacionado à locação por temporada, né, você conseguir locar o seu imóvel de uma forma muito mais curta. E é logicamente que quanto menor o prazo, você tem sim uma rentabilidade maior, porém é necessário a gente compreender o que eu chamo, né, eu batizei o que eu chamo de pirâmide da rentabilidade imobiliária. Dá uma olhadinha aqui, eu vou colocar a pirâmide. São 4 passos para que você possa conseguir a rentabilidade imobiliária. São 4 passos em ordem realmente cronológica que você precisa compreender. O primeiro passo básico é você saber comprar esse imóvel para investimento. Porque quando a gente vai fazer aquisição imobiliária para a nossa realização pessoal, né, aonde nós vamos morar com nossa família, é um contexto de decisão completamente diferente. Aqui, nesse primeiro aspecto, nós estamos considerando a realização pessoal sua, né, do cliente. Enquanto o investimento imobiliário, o contexto, não é a realização pessoal, e sim a possibilidade, o potencial, o custo de oportunidade para que este patrimônio imobiliário ele surta o desejo esperado, que é
o recurso financeiro mensal, ou seja, o fluxo de caixa para que você possa ter esse investimento realmente gerando frutos. Então, basicamente, para você conseguir, né, escolher, saber comprar, você vai ter que entender do mercado local, a demanda, vai entender se existe realmente empregabilidade, vai ter que verificar a parte de serviços desse local, vai ter que realmente compreender, ter um nível, né, de estudo de mercado local, regional, um pouco mais apurado. Por isso que a gente não pode considerar apenas manchetes aonde a gente fala assim, principalmente aqui onde eu moro, que frequentemente falam, dizendo que o aluguel em Salvador disparou. Isso é apenas uma média e a gente não pode levar em consideração apenas uma média sem realmente ir avançando por um micro, né? Um bairro, a região, a vizinhança, até para a gente poder entender a lógica, né, de saber se esse potencial de rentabilidade realmente está em ascensão. Então a gente vai ter que saber comprar esse imóvel, que pode ser tanto via planta, né, tanto via leilão, também é uma outra possibilidade de aquisição imobiliária para investimento, ou até mesmo oferta, né, disponível aí no mercado que realmente seja uma oportunidade verídica, né? Então, é outra coisa que a gente tem que ter em mente, é saber apurar se de fato a descrição, né, que normalmente a gente vê no anúncio de oportunidade de fato é verídica. E para analisar uma oportunidade que está se oferecendo ao mercado, é necessário ter um olhar que conheça o mercado, que saiba o valor de mercado daquela localização. E normalmente quem tem essa bagagem, esse repertório de valoração dos imóveis é o corretor. E aí entra em uma outra jornada que é realmente escolher o corretor que pode te assessorar em relação a isso. Então, voltando para a pirâmide, você vê que a base central é saber comprar, seja ela via planta, via leilão de imóveis ou via o mercado tradicional, normal, a oferta. Partindo para a segunda parte, é necessário o investidor ele saber reformar ou ele saber fazer os reparos necessários. Se a gente for considerar, por exemplo, uma aquisição na planta, é necessário você ter muita habilidade e estratégica em saber que tipo, né, de materiais, de mobília, você vai ter que colocar no imóvel sem que você gaste de forma desnecessária e atraia o inquilino certo. Porque no investimento imobiliário você tem que esquecer completamente o seu gosto pessoal em relação a que tipo de cor, que tipo de mobília, né, que tipo de materiais você gosta mais. Para aquisição imobiliária, neste caso de investimento, o seu gosto pessoal ele vai ter que ser deixado de lado e agora você vai ter que saber aplicar o seu dinheiro em colocar, né, o piso, a cor da tinta, os materiais mais resistentes e com maior funcionalidade. Então, saber realizar esse ponto depois que você realmente fez a aquisição imobiliária, a titularidade já está contigo, é saber agora como reformar ou como reparar, né? Em leilão imobiliário, por exemplo, você praticamente tem que refazer, né, atualizar o imóvel para que de fato volte às suas condições normais e que atenda, né, o que eu chamo dos 3 itens, né, do ativo imobiliário, que é habitabilidade, funcionabilidade e atratividade. Então, você ter esse conhecimento para poder gerenciar o seu recurso financeiro nessa etapa de uma forma mais assertiva possível,
é o segundo aspecto que você vai ter que ter conhecimento, caso você queira entrar no mundo do investimento imobiliário. Partindo para o próximo nível, nós temos a área, né, que eu mais amo, que é saber administrar um imóvel, gerir um ativo imobiliário. Aí que entra, né, a figura aqui da administradora de imóveis para poder gerenciar a locação imobiliária segundo 3 pontos que eu chamo pilar da administração imobiliária, que é a gestão patrimonial, a gestão financeira e a gestão de pessoas. É este profissional que detém também o conhecimento da lei do inquilinato. Aqui, o investidor imobiliário, se desejar administrar por conta própria, ele começa a ser exigido conhecimentos legais, né? A lei do inquilinato, por exemplo, inclusive o próprio Código Civil. Então, já vai subindo ainda mais o nível de conhecimento para o investidor que deseje, né, gerenciar aí os seus próprios imóveis, o que não é aconselhável se você está fazendo isso pela primeira vez. Porém, eu também aconselho que não coloque o seu patrimônio na mão de qualquer um. É necessário que você busque referência desse profissional. Indico, inclusive, que marque uma visita presencial. Existe muita fraude de mercado, existe aí muitos depoimentos, né, sendo colocados de forma falsas, né, inverídicas, para poder consolidar aí a credibilidade do profissional. Então, para você ter a clareza, a certeza de que está contratando um profissional adequado, é necessário você agendar, né, um atendimento presencial, se possível, ou então a videochamada, se você estiver em outra localidade, mas sempre tenha um papo mais, com mais conexão, para você fazer as perguntas certas a esse profissional e saber que, de fato, ele será uma pessoa que vai realmente cuidar do seu patrimônio como se fosse seu. E no último nível, né, dessa pirâmide da rentabilidade imobiliária, nós temos aí saber vender. O ápice da rentabilidade imobiliária é saber a hora de vender. Infelizmente, se fala aí muito um jargão de que imóvel só valoriza, o que de fato não é o que acontece. E isso é demonstrado, isso é um mito, justamente porque o imóvel, gente, ele é um bem físico. E todo bem físico, ele vai sofrer depreciação. Então, o imóvel, ele é aqui, né, lançado na planta, e ele vem numa crescente de valorização, ele chega no ápice e depois ele começa a cair. Tanto pela depreciação física, então sendo necessário fazer intervenções de manutenção, né, atualização de layout e etc. Como também pode acontecer de aquele local, né, não chegou também à máxima valorização, ou seja, já surtiu todo o efeito de atratividade e não tem mais para onde crescer aquela localidade, então pode ser também por esse aspecto. A grande oferta acaba também impactando os preços. Então, uma das habilidades fundamentais do investidor é saber a hora de vender. E é por isso que o imóvel para investimento, ele tem que ser desprendido completamente do apelo emocional que você tem. É lógico que você vai sim decidir pela emoção, toda a compra, na verdade, é decidida pela emoção, nós sabemos disso, porém, a matriz que você tem que desenvolver para a tomada de decisão é totalmente diferente de uma aquisição para uso próprio. Então, vai chegar um momento que é importante que você
se desfaça desse patrimônio para você fazer aí a mudança, né, na dança aí de cadeiras, para que você reloque esse valor em outro investimento imobiliário novamente. Então você veja, né, a gente vê só falar de que o imóvel é um grande, né, potencial aí de riqueza, ok, é verdade, é um grande potencial de renda recorrente, perene, sustentável, rentável, é verdade, mas sem saber comprar, olhar os números, entender o mercado, entender como vai ser a aquisição desse imóvel, né? Entender os números econômicos, financeiros, como vai se dar essa aquisição. Depois, como você vai planejar sua reforma ou seu reparo, como você vai gastar, porque neste caso aqui, o foco é em que tipo de inquilino você quer atrair. E aí entra, né, a administração, que é o meu mundo, principalmente. A decisão mais importante que você tem a fazer é escolher o inquilino. Porque eu tenho uma frase que diz assim: o CEP, ele até atrai, mas é o CPF do inquilino que consolida o investimento imobiliário. Se você não souber fazer uma análise, uma triagem holística desse locatário, você começa a perder esse potencial de renda. Porque se for um inquilino, né, que promova aí a inadimplência, se for um inquilino que não cuide do imóvel como se realmente fosse dele, se é um inquilino que enche o saco, né, tem aí problemas com os seus vizinhos, fica toda hora chamando, fazendo contato para que você resolva coisas que de fato é responsabilidade dele. Toda essa informação que nós temos aqui, tudo vai partir de você saber escolher o inquilino. É lógico que na locação tradicional em relação a isso, tá? Na locação por temporada, é você saber utilizar algumas estratégicas para atrair bons hóspedes. E dá para fazer isso de muitas formas, eu posso falar a respeito disso, né? Estratégicas para você atrair bons hóspedes também para a locação por temporada, né? Mas isso vai ficar para outro vídeo. E a locação por temporada, os compactos, etc., você tem que ter um certo cuidado de não transformar o seu imóvel em um commodity. Porque como são muitas unidades que estão sendo, né, adquiridas aí por investidores imobiliários, boa parte, inclusive, a própria construtora oferece uma decoração, né, já pré-pronta, você acaba tornando esses imóveis iguais, como se fosse quarto de hotel, sem nenhum tipo de atrativo, sem nenhum tipo de uma decoração que atrai algum tipo de público da região, né? Então, isso é outra coisa que tem que se verificar para você ter um potencial, diminuir a vacância, ter sempre seu imóvel ocupado, ter boas avaliações. Então, veja como é necessário você ter um lastro de conhecimento, mínimo repertório em relação a você ter fundamento para aplicar o seu dinheiro em alugar, colocar o seu dinheiro para um imóvel para alugar. Então, neste vídeo, eu demonstrei para você 4 aspectos fundamentais antes que você entre nesse mercado de investimento imobiliário para locação. E é claro, eu tenho um blog, Lei do Inquilinato na Prática, vai fazer 10 anos, a qual ensino locadores e administradores, operadores no mercado imobiliário, a ter locações rentáveis e sem estresse.
E convido você que ficou, né, até o final a participar, inclusive, da minha newsletter, A Porta de Entrada, onde eu compartilho insights práticos, minha vivência, feedbacks de clientes, né, histórias que eu já vivenciei, resultados. O link vai estar aqui abaixo. E eu também desenvolvi um playbook, alugue seu imóvel em até 30 dias, né? Eu explico o meu método que já ajudou centenas de outros locadores a diminuir a vacância e aumentar a sua rentabilidade. Então lá eu explico como funciona isso, quais são as informações que você precisa fazer para que o seu imóvel seja alugado de forma rápida, mas sempre unindo a locação rentável com a locação sem estresse. O link também vou deixar aqui abaixo da legenda para você ter acesso também a mais essas informações. O mundo do mercado imobiliário para locação, ele realmente é muito vasto. Esse é só um vídeo inicial para que você possa ter realmente conhecimento do que é necessário ao entrar, ao decidir por esse mercado. E eu também presto, né, consultoria aí para o Brasil relacionado a todas essas etapas para que você possa fazer isso de uma forma tranquila, segura, com toda a matriz, né, e você tomar a sua decisão de uma forma coerente, sem nenhum tipo de dúvida, incerteza, mas com embasamentos técnicos de profissionais que já estão nessa área. Então, se você também deseja ter um pouco mais, né, desse feedback meu, né, como consultora, vou deixar também os meus contatos abaixo. Esse é o primeiro vídeo de 2025, mas toda semana estarei aqui para falar a respeito de locação, administração e investimento imobiliário. Portanto, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.